Eu sou o Santino, sou o professor Santino, trabalho aqui no Laboratório de Mecânica da Fratura e Fadiga, o LAMEF, e aqui foi onde foi desenvolvidas as membranas de quitosana que nós utilizamos para fazer a eletrólise. O nosso processo de eletrólise se chama eletrólise PEM, Proton Exchange Membrane, que é uma membrana que permite a condição de prótons, apenas a condição de prótons, e esse processo ele é fundamental para que a gente consiga atingir hidrogênio e oxigênio de alta pureza a partir do eletrolisador. E quando a gente fala em hidrogênio verde, a gente tem o verde justamente em relação à sustentabilidade. Por quê? Nós precisamos que a nossa fonte energética ela seja proveniente de fontes sustentáveis. No nosso caso, a gente está saindo da escala laboratorial para a escala piloto. Inicialmente, agradecer em nome da ONG Engenharia pela Democracia a presença de todos vocês, professores, trabalhadores da engenharia, em especial os dois professores, o professor Enio e o professor Santino, né? Que vão nos explanar sobre o hidrogênio verde. Então, inicialmente eu queria perguntar, professores, uma explicação bem básica do que é o hidrogênio verde. O hidrogênio ele é o elemento mais abundante do universo. Ele é encontrado aqui na Terra em forma gasosa e ele pode ser combinado com outros componentes, né? Então, a condições normais, ele é inodoro, ele é incolor e ele é líquido a menos 253 graus Celsius. Ou seja, ele é o combustível de maior densidade de energia que existe. Ele tem densidade de volume mais baixa e também o hidrogênio ele tem a maior flutuabilidade. Aí você pergunta, e por que se chama hidrogênio verde, já que ele é incolor? O hidrogênio, na verdade, ele tem essas características, né, de verde, de azul, de cinza, porque é de acordo com como ele produz ou não, como ele emite ou não gás carbônico para a atmosfera. E quando eu falo hidrogênio verde, significa que há zero emissão de gás carbônico para a atmosfera, certo? Ou seja, a forma de você obter é uma forma limpa, através de energia limpa. A produção do hidrogênio verde vem da energia eólica, vem de painéis solares, né, que são fontes limpas, que não precisam de emissão de carbono. Além disso, ele tem um fornecimento que é ilimitado, que é produzido através dessas fontes de energias renováveis. Então, você tem sol aqui no Ceará à vontade. O hidrogênio verde é isso, cara. O hidrogênio verde é você obter energia através de fontes, né, que são limpas, chamada fonte limpa, energia solar, energia eólica, e assim você tem o que se chama de verde por conta disso. Você poderia, professor, falar especificamente do projeto que é desenvolvido aqui? Muito. O nosso projeto ele parte do desenvolvimento de uma membrana que é chamada membrana de quitosana, essa membrana que ela é utilizada nos eletrolisadores. O hidrogênio verde ele é originário, ele é emitido através da eletrólise da água. Então você vai quebrar ali a molécula da água, hidrogênio, oxigênio, e nesses eletrolisadores são utilizadas membranas. Essas membranas elas são caríssimas lá, vêm dos americanos, vêm de fora, são exportadas e torna praticamente inviável a produção através de eletrólise aqui no Brasil dessas membranas. Então essa membrana que foi desenvolvida pelo Santino, o professor Santino, que está aqui com a gente agora, desenvolveu no seu doutoramento, e essa membrana ela é obtida a partir de carapaça de camarão, de caranguejo, aquela que é obtida lá dos resíduos da barraquinha que a gente vai na quinta-noite aí pela cidade, e o pessoal fica meio sem saber o que vai fazer com todo esse resíduo, né? Então ela é obtida através de casca de camarão, de caranguejo, e ela é um compósito. Esse é o objetivo do trabalho do Santino, foi desenvolver um compósito. Ele é feito, essa membrana, ela é utilizada no eletrolisador, que é um eletrolisador chamado PEM, que é Proton Exchange Membrane. Esse eletrolisador, essa membrana, ela precisa ter
uma condutividade, e para isso fez um compósito com óxido de grafeno, melhorando as propriedades dela com nanocelulose também. E essa membrana, ela vem exatamente na questão da sustentabilidade, de agir com a população mais carente, né, da produção de resíduos e tudo mais, para a formação da quitosana, e da quitosana fazer essas membranas, e outros aspectos do nosso projeto, que vai além disso, que são os projetos que nós temos em cooperação, esse projeto junto com a FUNCAP, aqui do governo do Estado, tem sido o grande alavancador desse projeto, a FUNCAP, e junto também com o Parque Tecnológico, que outros projetos nós temos, o Parque Tecnológico da Universidade Federal do Ceará. Nesse Parque Tecnológico da Universidade do Ceará, nós temos um projeto chamado de produção de hidrogênio verde descentralizado. E isso vai de encontro muito ao que a gente espera desenvolver na parte nacional, né, desenvolvimento de cidades sustentáveis, escolas sustentáveis, através de você fazer o tratamento do esgoto você tem as algas, a alga produz proteína, alimento de criação de tilápia, você pode, através da eletrólise, né, você obter o hidrogênio verde, você pode também ter a produção da amônia. A amônia gera fertilizante, que o Brasil tanto traz aí do exterior. Então, é um projeto bem complexo da produção de hidrogênio verde, que vai exatamente para interesse do nosso Estado e do país como todo, de repente, como a gente souber colocar. Professor, pelo que eu entendi, um dos grandes desafios é a membrana, né? Desafios tecnológicos. E também o armazenamento da energia do hidrogênio. A questão da energia está sendo bem discutida, porque a pressão é grande, né? Então você precisa fazer, como que você vai fazer esse armazenamento? Existem várias ideias, transformar em amônia, várias questões que o pessoal está desenvolvendo isso, né? Eu acho que até o Santino pode falar um pouquinho aí do hidrogênio verde aí também, desse armazenamento, como é que está a questão hoje, seria interessante o Santino colocar um pouquinho. A questão do uso do hidrogênio verde, ele passa pela cadeia de você conseguir produzir, armazenar e fazer, né, a sua utilização. A etapa de armazenamento, de fato, é uma etapa que precisa de um pouco mais de investigação, mas já existem algumas soluções. Agora, a gente tem que pensar numa solução para localizada, porque assim, o que se quer fazer atualmente? Produzir hidrogênio verde para quê? A gente vai mandar para o interior do estado, a gente vai mandar para o estado, a gente não quer fazer a exportação desse nosso produto. Então, há algumas tecnologias, algumas empresas que trabalham especificamente com o armazenamento e transporte de hidrogênio verde. Tem algumas que utilizam tanques, e esses processos já são um pouco mais complexos, porque eles envolvem realmente altas pressões, e a gente está falando de um produto, né, que tem uma quantidade de energia ali, elevada armazenada. Tem também o processo da produção de amônia, eles se transformam o hidrogênio em amônia e retransformam ele de novo hidrogênio no outro local de utilização. Mas essa parte de armazenamento e transporte, eles têm que ser ligados, vai depender de para onde você for levar, até onde você quer levar esse material. Se for uma coisa localizada, pode ser levar tubulação, mas se não for localizado, aí de fato você tem que fazer essa transformação. Quer dizer que ele pode futuramente ser utilizado em comunidades isoladas? Ele pode, como energia para comunidades isoladas? Por exemplo, na Amazônia, no interior do Nordeste. O que é a tecnologia que a gente está desenvolvendo agora? A gente teve um primeiro grande desafio, que foi produzir as membranas. As membranas são um elemento-chave, porque são ali a parte mais cara do eletrolisador. Por que seria mais caro? Porque a gente precisa ficar fazendo a troca dessas membranas. Como a gente dependia da importação dessas membranas, a gente realmente ia ter ali um custo elevado para ficar fazendo, né, trazer esse material para cá. Então, quando a gente superou esse primeiro passo, a gente entrega esse produto, né, de valor agregado a partir de material, que a gente chama de material de descarte, a gente consegue agora focar no nosso outro
grande projeto de pesquisa, que agora é produzir as próprias estações descentralizadas de produção de hidrogênio verde. Então, o professor Emílio já falou, o hidrogênio verde ele precisa de uma fonte de energia sustentável. A gente pode estar usando energia solar, energia eólica, qualquer fonte que seja sustentável. A nossa estação descentralizada que a gente está desenvolvendo, ela usa placas solares fotovoltaicas, então a gente não utiliza a energia da rede elétrica. A grande vantagem de não utilizar a energia da rede elétrica é que para comunidades que não têm acesso, que ainda não têm acesso no nosso estado à rede de energia elétrica, a gente pode estar levando esse tipo de estação e fazendo tanto a produção quanto o uso do hidrogênio no próprio local de produção. Professores, já existe alguma parceria com o governo do estado, com a prefeitura, visando a implantação de plantas pilotos aqui no estado? Ou ainda não chegou nesse estágio? Nós estamos, o Partec, o Parque Tecnológico, ele tem sido a nossa âncora aqui na universidade, né? Então, várias empresas nos procuram aqui através do Parque Tecnológico. Lógico que esse é um ponto de alta relevância do estado, do país, né? E nós estamos em busca das parcerias, né? Vários aqui já vieram conversar com a gente a respeito da membrana, de como ela pode se fazer ela sair dessa escala que o Santino colocou aqui no laboratório e já ir para uma escala comercial, né? E já tem pessoas que têm conversado conosco, várias alternativas, e junto com as empresas que estão instaladas aqui no nosso estado, tivemos várias conversas sobre esse assunto, e tudo isso é feito através do Parque Tecnológico, também junto com o PADETEC, também, o pessoal tem nos apoiado, o Instituto IDES, que é o Instituto de Inovação Tecnológica, né, que o pessoal tem feito junto com a gente, através do pessoal do Senai, e nós estamos andando, buscando aí os parceiros. Tem uma pergunta. A hidrólise pode ser feita a partir de água de esgoto? Sim, essa é uma das nossas iniciativas a partir desse projeto descentralizado junto do Partec. É usar água de esgoto, fazer o tratamento do esgoto, por isso a ideia de se fazer cidade sustentável, fazer uma escola sustentável. A partir da água do esgoto, fazer o tratamento do esgoto, você tem ali os exercícios, você pode produzir alga vira alimento, vira o alimento também para peixe, né? Então existe esse projeto nosso, é um dos projetos que está colocado no Parque Tecnológico. Posso fazer um? Para a população, assim, em geral, povão, como a gente chama, qual é o benefício do hidrogênio verde? Muito bem, Luiz, é uma pergunta que vai bem direto à nossa intenção aqui, é atingir as comunidades mais carentes, né? Exatamente, a gente sabe que o governo está interessado nisso, né? O governo tem interesse de popularizar também a questão da energia, e você pode levar para essas comunidades, você pode fazer, levar para a residência, levar para a questão da quitosana, é um material que pode gerar renda, a questão do hidrogênio verde em si, você pode gerar unidades dentro de escolas, dentro de uma própria cidade sustentável, né? Você pode fazer a cidade toda usando ali a questão do esgoto. Então tem muito que favorecer as comunidades, né, de um aspecto geral. Eu acho que essas questões assim, mais técnicas, elas são bem levantadas pelo Ricardo e muito bem respondidas pelos professores. E essa questão mais objetiva, né, do interesse das comunidades também foi levantado e devidamente esclarecido. Professor, a que se cabe tanto interesse assim, das nações, porque esse é um tema que vem pautando, né, os estados, é como se houvesse aqui uma competição pela ciência, pelo avanço da ciência. Por que esse tema desperta tanto interesse entre os estados, entre as nações? Você foi direto no tema, né, na questão central do tema do hidrogênio verde. Quando você fala de energia, né, nós temos a Irã, Petrobras, sabem que o pessoal fala que o petróleo vai se acabar, mas isso aí é uma ficção aí, porque o petróleo tem para muitos anos. A gente fala que tem outras fontes de energia, tem outras fontes de energia,
Mas a questão mesmo do hidrogênio verde, viu, Evaldo? E aí eu falo que você foi direto na questão, é que o hidrogênio verde, ele vai de acordo com as questões que foram colocadas, as questões climáticas, os acordos que foram feitos internacionais, redução de gás carbônico na natureza, né, zero carbono, ou diminuir a temperatura da Terra, vamos dizer assim, tem um objetivo, foi colocado isso na COP, né, e que o nosso governo teve lá presente, o governo do Estado do Ceará. O hidrogênio verde, a intenção maior dele é exatamente não emitir carbono. Essa transição energética, de obter uma energia através do sol e através do vento, em que não haja outra fonte de energia ali, mas venha gerar através dessa eletrólise da água, produz uma energia limpa. Lógico que inicialmente, falando aqui, ela tem uma série de custo para transportar, custo para isso, como é que vai ser, tem uma série de coisas. Mas o objetivo hoje no mundo, né, das nações que têm essa cooperação, é redução de carbono para a atmosfera. E quando se fala em redução de carbono, o hidrogênio verde aparece como uma solução que vem exatamente para essa época que nós precisamos, em questão de sobrevivência do planeta, né? Nós estamos vendo aí como está acontecendo aí, né? Toda a questão climática, todos os desafios que nós temos, as queimadas. No Brasil foi colocado que em 2020 foram mais de 109 mil queimados na Amazônia. Então isso aí vem uma questão exatamente da gente reverter um pouco esse quadro de aquecimento global. E nos últimos 4 anos, nós vimos o que aconteceu no país e até a venda da Eletrobras, né? Assim, uma empresa que tinha o papel, né, de gerar e distribuir, né? E as privatizações que aconteceram, a nossa aqui da Coelce, há mais de 20 anos atrás, e as gerações de energia limpa, elas não deram tanta atenção, por exemplo, às comunidades que estão afastadas, porque, na verdade, essas energias, tanto a eólica como a solar, elas são injetadas nas redes de distribuição. Então só chega aonde já chegava a energia de hidrelétrica, né? A Petrobras tem as termos, né? No caso aqui do Ceará, lá no PECEM tem a Termo Ceará, que gera energia a partir de hidrocarbonetos também, né? Então, e até é uma energia cara para ser gerada, né? Então, a minha pergunta vai exatamente com relação a isso. Aonde já existe redes de distribuição, pode-se gerar energia para ser igualmente como as eólicas, as outras limpas, né? Eólica e solar, ser injetada na rede, né? Uma pergunta que vai para que a população, no modo geral, entenda se a energia gerada a partir do hidrogênio ele vai poder substituir a energia elétrica, mas aonde já existe rede de distribuição. Muito bem. É o seguinte, nós temos uma questão para ser resolvida, a questão da energia, você que trabalha nessa questão, a Petrobras e tudo mais, a questão legislativa é importante para o que está acontecendo hoje. Nós estamos falando de energia, mas não temos leis nenhuma que venham, principalmente o Estado do Ceará, ele pode desenvolver o máximo de energia, de hidrogênio verde e tudo, mas as questões legislativas ainda não foram resolvidas em relação a isso, né? Então, existe energia eólica, existe energia solar, o pessoal está trabalhando com todas essas questões de energia. Muitas delas a gente precisa saber, por exemplo, às vezes tem uma cidade que tem uma estação ali de energia eólica, mas como que ela é beneficiada com aquela energia? Às vezes ela está indo para um outro lugar, né?
Então nós precisamos ver toda essa questão legislativa para que venha de encontro o que você está falando. Como é que nós vamos interagir essa energia? Por exemplo, a energia do hidrogênio verde, ela vem numa forma de compensar. Quando você tem que procurar ver quais são os níveis que estão sendo produzidos, qual é o máximo da energia eólica agora, vale a pena colocar, fazer essa que chama da transição energética, você fazer um balanceamento, saber o que é ótimo, o que vale a pena você usar o hidrogênio verde aqui, com esse vento, então, como é que é? Então, existe toda essa questão que tem que se trazer para que as comunidades que são envolvidas com isso, às vezes comunidades carentes, né, elas venham poder se apropriar e ter esse benefício, trazendo aí essa economia de baixo carbono. Né? Isso aqui a gente tem que ver como que tem que trabalhar em tudo isso aí, na questão dessa transição. A membrana, ela é feita de quitosana, que você achou como melhor dopante o óxido de grafeno, e o professor comentou agora também que tem nanocelulose. Né? Então a composição, eu acredito que seja basicamente a quitosana dopada com esses dois componentes. Né? E aí você comentou que a tecnologia é nacional, mas aí eu queria te perguntar se esses três principais componentes tu consegue produzir aqui em escala de laboratório. Se for para uma produção em massa, a gente tem como conseguir todos esses componentes nacionalmente, ou em alguns deles a gente vai acabar tendo que importar? A gente consegue sintetizar, a gente na verdade fez a síntese de todos os materiais aqui no laboratório. E há algumas empresas já no estado do Ceará que produzem a quitosana. Precisa de um processo inicial de limpeza, de transformação, né? Do exoesqueleto dos crustáceos, que a gente chama. De lá são as carapaças de camarão. A gente faz a transformação em quitina, depois em quitosana, e a partir daí produz as membranas. Já há empresas que fornecem a quitosana. Nanocelulose e o óxido de grafeno a gente pode produzir e sintetizar, mas não tem empresas no estado do Ceará que façam o fornecimento desses dois materiais. Então são materiais que a gente tem em aberto mesmo para que seja investido no nosso estado.